Bom, Conexão Futura, então, já de volta ao vivo aqui pelo canal Futura, agora para falar sobre saúde mental infantil. Quando alguma coisa vai mal no desenvolvimento de um filho, nem sempre as famílias percebem ou às vezes nem sabem como estimular essa criança. Então, além de acompanhamento médico e também psiquiátrico, inúmeros estudos mostram que o convívio com outras crianças sempre deve ser estimulado e que brincar, ouvir histórias, faz bem para todos. Então, acompanhe o Conexão Futura de hoje, tire as suas dúvidas, pode ser de duas maneiras, ou pelo Twitter, no perfil @Canal Futura, ou então por esse telefone que vai aparecer aí na sua tela agora, 0 operadora 21 3523, 4098. Bom, eu queria apresentar para vocês aqui que a gente tem o prazer de receber a neuropsiquiatra Isabela de Souza, que é da UFRJ, super referenciada nesse assunto, né? Uma craque nesse assunto. Você, então, pode aproveitar para tirar as suas dúvidas desde já. Isabela, inicialmente, acho que era interessante a gente tentar entender um pouquinho como é que é esse desenvolvimento natural de uma criança, né? Com 1 ano, com 2 anos, quer dizer, o que ela tem que apresentar em cada fase da vida para a gente ter a certeza de que tudo está indo bem? O desenvolvimento da infância é sempre uma coisa que chama muita atenção da gente, porque os pais têm muitas dúvidas, né? O que é natural, o que meu filho está fazendo adequadamente, o que ele está atrasado. O que os pais deveriam prestar muita atenção é assim, como o seu filho interage com o meio. Como é ele na escola com os amiguinhos, na pracinha, como é que é ele em casa, quando você oferece um brinquedo, quando você introduz alguma coisa nova, qual o interesse que ele tem por aquilo, como ele esboça a reação àquilo. Então, se eu pudesse assim, dar uma dica para os pais, eu pediria assim, que eles ficassem muito atentos à forma como a criança vai interagir com aquele meio que está relacionado a ela, em qualquer situação que ela esteja. E eles devem estar atentos a quê? Porque a criança, por exemplo, com autismo, ela tem mais dificuldades, né, de se relacionar com o outro. Mas também é comum que a criança viva meio no mundinho dela ali até uma determinada fase, né? Na verdade, assim, o que você tem que ficar muito atento é como a criança recebe os estímulos. Por exemplo, uma criança saudável, né, que tem um desenvolvimento normal, ela vai reagir sempre com muita curiosidade sobre os estímulos. Então, um bebê pequeno, você chega no berço e você começa a falar com ele, você começa a fazer sons, ele já reage àquele som, ele já esboça uma reação. À medida que vai ficando maiorzinho, começa a ter a mímica dos seus atos. Então, se o pai ri, ele ri. Se você fala alguma coisa, ele quer imitar aquele som, anda igual, brinca. Se você está mexendo no seu computador, ele quer vir ver o que está acontecendo. Quando essas etapas não acontecem tão adequadamente, por exemplo, vai para uma pracinha, aí todas as crianças estão brincando, mas aquela criança não tenta interagir tanto, ela não tenta compartilhar o brinquedo, ou, por exemplo, está todo mundo brincando com um carrinho e ela começa a ficar mais atenta a um detalhe daquele carrinho e não compartilhar o brinquedo com o jogo lúdico que deveria, aí isso é um sinal de que alguma coisa pode não estar se desenvolvendo, né? Que o desenvolvimento pode não estar se dando a contento e aí a gente tem que começar a prestar atenção. A gente ouve os relatos, né, de alguns pais, por exemplo, quando percebem que a criança tem alguma deficiência auditiva, né, que fazem sons, gestos e a criança não acompanha. Ou ela não presta atenção naquilo. Então, vale também para outros momentos, quer dizer que estímulos também podem ser feitos, né? Quando a criança está ali no berço, ainda pequenininha, 2, 3 meses, talvez fazer um gesto com a mão para que ela acompanhe. Essas coisas também são importantes? Muito. O mais importante da criança é a estimulação precoce, né? É não sobrecarregar a criança, né? Tem alguns pais que naquela ânsia de estimular seus filhos acabam sobrecarregando, mas o estímulo é muito importante. Então, falar com a criança, cantar para a criança, ter a criança, o bebê já ficar muito no seu colo, mostrar as coisas. Muitas vezes fala assim, ele não está percebendo, ele não está entendendo, ele é muito criança. Não, mostra as coisas. Olha o uau aqui, olha o piu-piu aqui, olha a criança, vem brincar com um amiguinho, trabalhar essa interação social. Por exemplo, cantar. Quando a mãe está ninando o filho, quando ela está cantando, ela já começa a perceber como ele lida com aquele estímulo auditivo, aquele estímulo sonoro, o brinquedinho que faz um barulho, o brinquedinho que faz um barulho e se movimenta, como é que aquela criança está acompanhando com o olhar aquele brinquedo, como é que ela está no colo da mãe, alguém chamou e como é que ela reagiu àquele chamado, isso tudo é muito importante. E tem brinquedos específicos também para cada idade, né? Aquelas torrezinhas de madeira para montar, isso tudo ajuda de que maneira a criança? Todos esses brinquedos, eles visam estimular
a senso-percepção da criança, né? Então, seja os estímulos auditivos, os estímulos visuais, o tato. Então, é muito importante que a criança, bebezinho, por exemplo, que ela brinque com, vamos dizer assim, com brinquedos macios, brinquedos que ela possa morder, botar na boca, porque ela está começando a ter o contato com o mundo. E ela experimenta o mundo através dos sentidos. Então, ela olha, ela sente o cheiro, ela sente a textura, ela ouve o barulhinho. Então, dá brinquedos que ela possa manusear, pegar, amassar, morder. Isso tudo é muito importante. À medida que a criança... Até rasgar revistas, rasgar, né? sim. Que também é um brinquedo baratinho, né? E que funciona, brincar com panelas, à medida que vai ficando maiorzinho, né? Às vezes aquela brincadeira antiga de panela com colherzinha de pau, que a criança bate, faz barulho. Testar o ambiente, fazer inferências, analisar, explorar é muito importante. A partir dessa exploração do ambiente, a criança vai desenvolvendo uma série de qualidades necessárias para um bom aprendizado, né? De ferramentas, de capacidades. Tudo isso, seja a atenção, a memória, a linguagem, tudo isso parte de um estímulo mais primários, né? Mais primitivo, que já começa desde cedo. E que ajuda muito lá na frente. Depois essa criança vai falar, né, com 1 ano e pouquinho lá, 1 ano e 7 meses, Isso. 1 ano, às vezes 2 anos já está pronunciando frases inteiras, né? Uma coisa muito simples, que às vezes assim, as pessoas não prestam muita atenção, é a coisa de ninar a criança, cantar para a criança. À medida que a mãe canta cantigas de roda, que ela vai cantando, que ela desenvolve esse ato de ninar, a criança aprende muito o vocabulário, as relações, as trocas afetivas, tudo isso é muito importante. Aqui o Erivaldo de Aracaju, ele quer saber de você, ele fala assim, gostaria de saber se é normal uma criança de 2 anos e 4 meses morder e beliscar ainda, tanto os parentes quanto qualquer outra pessoa. Uma criança pequena de 2 anos e 4 meses, ela muitas vezes está testando como ela vai interagir com o outro. Então é comum, às vezes, aos 2 anos, até aos 3 anos, enfim, ela está com o amiguinho, ela está com a mãe, ela fica muito feliz, ela às vezes morde, ela esboça essa reação, até de felicidade, de prazer pela mordida. O que você tem que ficar de olho é se aquilo começa a acontecer num padrão muito contínuo, ou seja, ela começa a ser uma criança com dificuldade de lidar com uma frustração, então ela, quando é frustrada, ela se irrita muito, aí ela morde, não numa forma de convivência, mas numa forma de agressão, de machucar o outro, porque ela está muito irritada. Aí isso sinaliza que é uma criança com uma certa intolerância à frustração e que a gente tem que começar a prestar atenção e trabalhar nisso, nesse controle da raiva, nessa tolerância maior à frustração. Não é assim que se reage a um não, né? Tem que Normal... mostrar que na vida ela vai enfrentar muitos não. Normalmente, assim, agora quando vem aquela mordidinha na interação, ainda está na idade que acontece, sim. 2 anos e 4 meses. Acho que você acalmou o Erivaldo, assim, com essa sua resposta. Gente, eu queria agora, a gente vai conhecer um trabalho de uma outra médica, que ao observar crianças com desenvolvimento normal e anormal, ela constatou o seguinte: a possibilidade de brincar e de ouvir histórias são grandes impulsos para ajudar crianças com algum comprometimento. Então, em conexão conosco está a Marisol Sendim, que é do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, lá do Instituto de Psiquiatria do HC de São Paulo. E ela fala ao vivo de São Paulo agora conosco. Tudo bem? Eu queria saber, Marisol, você já nos ouve bem? Olá, estou te ouvindo muito bem, sim. Boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria saber, brincar ajuda no tratamento de que forma? Então, nós estamos falando de crianças normais em desenvolvimento, já foi muito bem colocado aí, né? A importância do brincar como uma forma da criança investigar o mundo, experimentar o mundo, que é muito grande para ela, proporcionalmente, né? Então, se a gente oferece um ambiente protegido com brinquedos que permitam que ela possa ser um sujeito ativo, em vez de ser passivo, então ela pode experimentar o mundo, dominar o mundo e aprender. Isso para qualquer criança, em qualquer fase do seu desenvolvimento. Nós estamos falando de crianças com alguma dificuldade, algum retardo, algum atraso, algum transtorno psíquico. Isso talvez se torne até mais importante, porque primeiro é a linguagem da criança mais natural, o brincar, né?
E é a forma como ela se identifica também, né? Exatamente, ela se identifica, ela pode usar essa linguagem, enquanto o adulto usa muito a linguagem verbal, sofisticada, a criança usa muito a ação motora, a ação sensorial. Através disso ela experimenta e aprende, lida com as suas angústias, lida com os seus medos, com as suas raivas. Então, as crianças que têm dificuldade, então, por exemplo, se a gente observa um brincar que não está indo bem, a gente já pode imaginar que existem dificuldades no desenvolvimento. Então, ele serve como diagnóstico e, ao mesmo tempo, propiciar a possibilidade de brincar na sua faixa de desenvolvimento, possibilita também o desenvolvimento. Marisol, eu queria entender também como é que vocês envolvem os pacientes, os parentes desses pacientes nesse tipo de atendimento, se eles encontram dificuldade, quer dizer, e aí a gente já falando de crianças que têm algum comprometimento neurológico, né? Se os pais entendem que eles também têm que cantar cantigas para essas crianças, que eles também precisam contar histórias, vocês estimulam que seja assim? Exatamente, nós fizemos juntamente com uma parceria que nós temos com a Associação Vive e Deixe Viver, nós estamos fazendo uma pesquisa contínua, né, do brincar no Instituto de Psiquiatria, e a primeira fase dessa pesquisa foi justamente com os pais. Os pais, assim, a pessoa que realmente cuida da criança, né? Os pais, vamos falar genérico, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser, enfim, o cuidador da criança, para investigar primeiro como essas pessoas viam o brincar como uma possibilidade também de ajuda no tratamento de crianças comprometidas, às vezes muito gravemente. Segundo, como esses pais poderiam eles mesmos contribuir com o brincar em casa, ajudando a sua criança. Aí a primeira impressão inicial dos pais é que eles, primeiro, não sabiam a importância do brincar e não se consideravam pessoas com capacidade de brincar. Só que conversando mais com eles, nós fomos verificando que eles conseguiam resgatar as lembranças das suas brincadeiras de infância, e aí eles começaram a ver o quanto isso foi realmente importante para eles, independente da faixa social e econômica que as pessoas se encontravam. Todos conseguiram ver a importância para si mesmos de brincar, de ter ouvido histórias, de ter ouvido cantigas, de ter feito brincadeiras de roda, enfim, que aí eles começaram a descobrir que eles fizeram muito isso na infância e o quanto isso foi bom para lidar com sua vida, com as dificuldades, para aprender, e que aí eles poderiam, com o seu próprio material, levantado até pela ajuda da gente, dos profissionais, usar isso com seus próprios filhos, já que seus filhos tinham dificuldades. Maravilha. E a partir disso, nós, estimulando os pais, conseguimos que muitos deles fossem um agente muito ativo no tratamento, porque ir a um hospital, ir a uma terapia é uma coisa pontual para a criança. Estar em casa e poder ser estimulada através do brincar pelos próprios pais é uma coisa mais contínua. Então, nós estimulamos isso que a gente chama metodologicamente de terapia filial, ou seja, o próprio pai, mãe, enfim, o cuidador usa o brincar para estimular seu filho em casa, né? Maravilha. Marisol, eu queria chamar a atenção aqui, estão chegando várias perguntas também para que a Isabela possa responder, mas vocês agora no dia 25 e 26 de maio, no Hospital das Clínicas, vocês vão fazer um workshop, né, uma oficina, justamente sobre esse assunto, a descoberta do brincar e o contar histórias na saúde mental. É aberto ao público? As pessoas podem participar ou não? Não, é aberto sim, porque na verdade nessa oficina nós já estamos na 5ª edição, do 5º ano consecutivo. A intenção é trocar as nossas experiências, o que a gente vem observando. Como eu falei, nós estamos fazendo uma pesquisa contínua sobre o brincar lá no Instituto de Psiquiatria. Nós queremos trocar isso com profissionais que trabalhem com crianças, profissionais da área de saúde, da área de educação, e com pessoas que cuidam de crianças, para poder resgatar a sua própria capacidade de brincar e ter algumas ferramentas que elas vão adquirir através das palestras e através das oficinas. Ótimo. Então, no Hospital das as pessoas são Clínicas, muito então. bem-vindas. Maravilha. No Hospital das Clínicas, a partir de 8h30 da manhã, não é isso? Isso, começa na sexta-feira, É o dia todo, né? 8h30, o dia inteiro, e no sábado também o dia inteiro. Maravilha, olha que oportunidade, ó, para quem está em São Paulo, a descoberta do brincar e o contar histórias na saúde mental. Muito obrigada mais uma vez por suas informações aqui, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí, viu? Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade.
Bom, então... Isso é importante, pois não. porque muitas vezes a gente tem visto as famílias muito preocupadas assim com a formação que dão para os filhos. Então, assim, a criança sai da escola, vai para aula de não sei o quê, para aula de não sei o quê, aí tem que falar inglês, tem que falar francês, e não dá tempo de brincar. E isso a gente tem visto que muitas das crianças que chegam ao consultório com quadros de ansiedade, com quadros de depressão, são na verdade crianças que estão sobrecarregadas por esse excesso de demanda. Então é muito oportuno isso, de ressaltar a importância de falar que a infância é um momento que a criança tem que ter tempo para brincar, onde ela experimenta o mundo e cria as inferências dela sobre o mundo através desse brincar. Mais importante do que tudo é ele poder brincar. Tem que achar esse tempo, né? Tem que achar esse tempo. E os pais, na rotina, também. Que é gostoso, né? Qualquer coisa que você faz com a criança, às vezes uma simples atividade de desenho já é super gostoso, a criança se expressa, é uma forma de você interagir também com o seu filho. E qualquer atividade pode se transformar numa brincadeira, desde o banho, a refeição, ao passeio, tudo pode entrar o lúdico e estimular essa convivência, porque une os pais e os filhos e estimula a criança no desenvolvimento. Sem falar que as crianças ficam muito de olho, né? Como parabólicas no como a gente reage para tudo, né? A Rosane Aquim, ela é do Rio de Janeiro, tem 57 anos, ela fala assim, uma criança com um perfil de autismo pode crescer e se curar sem nenhuma ajuda ou o autismo não tem cura? Na verdade, Rosane, o autismo é uma condição crônica. A gente tem visto que as crianças com autismo, quanto mais precocemente elas são identificadas e estimuladas, é melhor. O que eu oriento, assim, infelizmente até o momento não existe cura para o autismo, embora cada vez mais existam estratégias, estímulos, existem abordagens que melhoram muito o quadro do autismo e que ajudam não só a criança, quanto as famílias. Eu acho que a gente está vivendo uma era que é muito boa, onde os preconceitos caem um pouco, né? Então, assim, antigamente eu via muito isso. A criança ir ao consultório neurológico, ou psiquiátrico, ou psicoterápico, era um tabu. Era criança, os pais tinham muito pudor nisso. Hoje não, acho que hoje o diagnóstico já vem não como um rótulo, mas como a abertura de uma porta. Então, essa criança tem características autistas, vamos trabalhar em cima dela, vamos estimular, vamos desenvolver as capacidades, vamos tentar adaptá-la da melhor forma possível ao mundo e vamos garantir que ela seja feliz, que ela possa se desenvolver e crescer e ser feliz. Não, é bacana também, a gente sempre mostra aqui grupos de apoio, né? Porque ao identificar uma doença, muitas outras famílias já estão passando por aquilo também. Então é bacana que esses pais possam trocar informações, né? Para que se informem melhor. E uma coisa muito importante quando a gente lida com a criança é pensar na criança dentro de uma estrutura familiar. Então, quando a criança, já é difícil criar uma criança que o desenvolvimento, vamos dizer assim, seja adequado ou normal, vamos dizer, se existe natural, isso, né? Um caminho, se existe, um curso normal. Uma criança que demanda mais, muitas vezes, demanda muito daquela família e não é raro a gente ver os pais muitas vezes ficarem deprimidos, tristes, desmotivados, desestimulados, porque a rotina, eu digo que esses pais são heróis, são pais que se transformam em terapeutas, que descobrem muito sobre a questão dos filhos, que são incansáveis. Então, esse grupo de apoio ajuda muito, porque você busca no outro a troca de experiências. E há também aquele apoio emocional, afetivo, acho que faz toda a diferença. Não estou sozinho, né? Não estou sozinho, faz toda a diferença. A Esther de São Paulo, ela tem 85 anos. Quero saber se uma criança tem idade específica mínima, onde comece a falar e andar, ou se varia de uma criança para outra, pois tem uma neta de 2 anos que não anda e não fala ainda. Esther, né? Esther. Esther, cada criança tem o seu momento, mas existem o que a gente fala que são os marcos do desenvolvimento que norteiam um padrão de expectativa. Por exemplo, aos 2 anos já é esperado que a criança ande. E aos 2 anos já é esperado que ela esteja verbalizando algumas coisas, né? Que ela já fale. Algumas crianças aos 2 anos já falam, algumas crianças já verbalizam. Então, aos 2 anos já é esperado que ela esteja andando e que esteja verbalizando algumas coisas. Eu te orientaria, já que a sua netinha ainda não começou a ter esses marcos, eu orientaria que pudesse ser feita uma avaliação com um neurologista especializado em desenvolvimento infantil, ou um psiquiatra que trabalhe com desenvolvimento infantil, para que a gente possa ver o que está acontecendo e estimulá-la
o mais precocemente possível, para que ela possa se desenvolver. Talvez, fica aí a dica, né, até procurar o Hospital das Clínicas em São Paulo. Não sei se você é da capital, mas vale a pena, né, procurar, sabendo que tem essa atividade lá gratuita durante todo o sábado. É uma dica com profissionais, né, muito especializados. O estímulo precoce nunca é ruim, então sempre, na dúvida, vai buscar uma orientação, uma avaliação e começa um trabalho de estimulação. A Edna Alves, ela é de Niterói, ela fala assim, uma criança que já está na creche desde 1 ano de idade e hoje está com 2 anos e 2 meses. Como deverá estar o vocabulário dessa criança? A sua fala estará mais evoluída? Ela pergunta. É aquilo, né? Cada criança tem o seu tempo. A gente falar assim que uma criança, qual seria o adequado, eu acho que não seria oportuno nessa idade. Claro que uma criança na creche é uma criança que está sendo mais estimulada do que aquela criança que fica sozinha em casa. Ir para a creche ou ir para o coleginho, estar em contato com os amiguinhos é sempre muito bom. Ele tem 2 aninhos? 2 e 2. 2 e 2 já é esperado que ele esteja verbalizando, como eu falei para a Esther antes, né? Que ela esteja começando a falar algumas coisas, que ele já cante algumas musiquinhas, que ele já fale pequenas coisas. É claro que tem crianças que às vezes atrasam um pouquinho a fala e vão começar a falar aos 3 anos, aos 3 anos e meio, mas aos 2 anos a maioria delas já está começando a falar, se expressar, mostrar, às vezes fala um pouco errado, falam frases soltinhas, fala uma palavra aqui e ali, não fazem ainda aquelas frases mais elaboradas, mas já é esperado que fale. Mas sabendo que até os 3 anos a criança tem uma variação na aquisição da linguagem. Agora, Isabela, a gente tem uma tendência a proteger os filhos, né? Quer dizer, claro que aí a gente sabe também que a superproteção ela é tão danosa quanto a negligência, né? Em relação a uma criança. Mas muitos pais, eu vejo às vezes com o filhinho no colo, lá com 1 ano e meio, já quase 2 anos, e a criança aponta e fala, não, pode deixar, a mamãe vai lá buscar para você, o papai vai buscar. Certeza. E aí a criança não tem nem a chance, né, de se expressar. Isso é horrível, né? Isso não é bom para essa criança. Você pode ver isso, assim, e às vezes em um filho único. Ele às vezes demora mais a falar, ele demora mais a andar do que às vezes o segundo filho ou o filho caçula, porque o outro já vem tendo que disputar o espaço, então ele acaba se virando. Mas isso é importante. Uma dica até que eu dou é para que os pais não facilitem tanto. Então assim, apontou, é a maçã que ele quer. O que você quer? É a maçã? É essa maçã que você quer? Tentar estimular muito a linguagem desde muito precocemente. Por mais que você dê o objeto, fazer com que a criança saiba o nome daquele objeto, saber que você está mostrando, que você está estimulando, isso faz diferença, isso ajuda bastante. Isabela, no caso de uma criança ser identificada, ter um diagnóstico, né, desses como autismo, ou até TDAH, ou transtorno de ansiedade, e ela esteja tomando uma medicação, isso deve ser falado na escola? Como que você orienta os pais nesse sentido? Porque às vezes ela tem até alguma alteração, né? A gente percebe crianças às vezes com TDAH, desenvolvendo o tique nervoso, né? Sempre se relata para a escola ou não? Como faz? Eu acho assim que na abordagem da criança, a gente tem que pensar em todos os que estão envolvidos naquele tratamento como uma equipe única. Então, alguns pais falam para mim, Isabela, eu não sei se eu tenho abertura no colégio. O colégio tem que te dar abertura, porque a criança passa a maior parte do tempo lá no colégio. Então é importante você muitas vezes comunicar ao professor, ao orientador, que aquela criança tem um diagnóstico, que aquela criança está tomando uma medicação, porque aquele professor também vai te dar um feedback muito interessante do que está acontecendo, de como ele está percebendo a criança. Eu ainda noto que alguns pais têm medo do preconceito. Eu vou falar que meu filho toma um remédio, ele vai ser rotulado, e aí qualquer coisa que aconteça errado no colégio vai ser atribuído a ele. Não deve ser visto dessa forma. Eu acho que os pais devem buscar, assim, ter muita confiança no colégio no qual o seu filho estuda, no profissional que está lidando com o seu filho, na equipe toda, para que a gente possa sempre pensar em uma unidade. Todo mundo unir seus esforços para ajudar aquela criança. Eu normalmente oriento para que seja falado no colégio e me coloco à disposição até para se o colégio quiser entrar em contato comigo, quiser trocar experiências, eu acho que isso faz muita diferença. Isabela, acho que a gente tem 1 minutinho final só. Do que uma criança precisa necessariamente para ela ter segurança psicológica? Ser amada.
ser amada e ser atendida. Eu sei que a nossa rotina é louca, a gente trabalha muito, a gente tem que correr, dar conta de tudo, mas assim, um alerta que eu daria mais importante para os pais: priorizem seus filhos. É o mais importante. É reservar um tempo para brincar com seus filhos, escutar os filhos, acalentar, participar das atividades da escola, conhecer os amiguinhos. Isso vai desde a hora que nasce até quando eles estão grandes. Participar da rotina dos seus filhos e estarem disponíveis. Isso faz a criança segura. E essa atenção mais intensa é por um período só, né? Depois eles criam asas e vão embora. Com certeza, com certeza. Obrigada, Isabela, de novo. E a gente volta então nesta quarta-feira, 2h30 da tarde. Até lá.